Dia 6. A luta contra o orgulho. O homem ferido pelo pecado deseja ardentemente viver prazeres sem limites, possuir tudo o que há no mundo, mas quer ainda mais, quer ser o seu próprio Deus. A soberba da vida faz com que o ser humano não veja Deus como um amigo, mas como seu principal inimigo, pois ele seria uma espécie de estraga-prazeres. Mas a verdade é que o orgulho é uma espécie de cegueira espiritual que impede a contemplação da realidade, ou seja, da verdade das coisas. Por isso, a Sagrada Escritura afirma: a arrogância de teu coração te enganou. Abdias 1, versículo 3. Essa palavra poderia ser aplicada a Satanás, que desejou ser igual a Deus e acabou sucumbindo nas profundezas do inferno. Ele é orgulhoso desde o princípio e, por isso, também é homicida. Satanás tentou Adão e Eva e também eles ficaram cegos pelo orgulho e pecaram contra Deus, desobedecendo sua ordem. O orgulho está presente na vida de todo ser humano. Ele se manifesta como uma revolta contra Deus e precisa ser curado para que se possa chegar à verdade. A soberba da vida é o amor desordenado de nossa própria superioridade, do que pode colocá-la em destaque, por mais árduo ou difícil que seja. Aquele que se entrega sempre mais à soberba acaba por se tornar seu próprio Deus, como Lúcifer, e disso podem provir todos os pecados e a perdição. O pecado do orgulho é o que mais assemelha uma alma ao diabo, pois, sendo uma espécie de pecado propriamente espiritual, faz com que o coração humano se inche a tal ponto de desprezar a Deus e assim fazer muitos outros pecados, como a vaidade, a preguiça espiritual, a inveja e a cólera. Quando o homem não se submete humildemente a Deus, proclama com um forte brado pela força do orgulho a mesma decisão de Lúcifer: não servirei. Jeremias 2:20. Essa determinação de se opor a Deus é a causa de sua própria ruína e de sua cegueira. Teu coração se exalta orgulhosamente e dizes: eu sou Deus, ocupo o trono divino no coração do mar. Apesar de seres homem e não Deus, alimentas em teu coração pretensões divinas. Ezequiel 28, versículo 2. O orgulho é como um câncer que vai se ramificando por todo o corpo e mata o organismo. Mas existe uma cura para esse mal, a virtude da humildade. A humildade consiste na aceitação da própria condição e na inteira submissão à sabedoria e vontade de Deus. Ensina Santa Teresa d'Ávila que a humildade é a verdade. Essa definição é perfeita, pois a verdade é aquilo que condiz com a realidade. Sendo assim, o orgulho não passa de uma coisa irreal, fruto de uma vontade pervertida, que não aceita sua condição e não se submete à soberana sabedoria do Altíssimo. O homem e os anjos são apenas criaturas e, portanto, nunca poderão ser iguais a Deus. A humildade consiste em aceitar essa condição de criatura e comprazer-se nela, glorificando a Deus, que é a fonte de seu ser. A propósito disso, escreve São Tiago: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Deus não pode dar graças a uma pessoa soberba, pois ela usaria esses dons para agravar ainda mais a sua condição. Por isso, aos orgulhosos, somente a humilhação pode ser um remédio eficaz. O próprio Deus escolheu o caminho da humildade para conquistar o coração dos homens, a fim de que reconheçam que Ele é infinitamente maior que suas próprias concepções e projetos. Ele diz: quanto os céus estão acima da terra, tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 9. Sua entrada no mundo fez cair por terra todo o orgulho humano,
de querer ser mais sábio que o próprio Deus. Ele escolheu um caminho de pobreza, de total esvaziamento de si mesmo, para encher os humildes das graças do céu. Somente os humildes puderam reconhecer Jesus, pois sua encarnação, vida e paixão eram uma contradição para os mundanos. Por isso diz São Paulo: mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29. Toda a vida de Cristo se passou numa completa confiança no Pai. Ele triunfou sobre todas as coisas porque estava completamente submetido à vontade de Deus e, por isso, deu aos homens o exemplo perfeito de como deveriam agir, desconfiando de si mesmos e colocando toda a sua força em Deus que o sustenta. Jesus venceu por uma humildade e amorosa paciência. É esta mesma disposição que assegurará à alma o triunfo sobre os obstáculos interiores e exteriores que atrapalham na sua união com Deus. Não há situação que a alma humilde não consiga superar, pois ela não combate por si mesma, mas é a força do alto que a sustenta. O humilde nunca se vangloria a si mesmo, mas deposita toda a glória sobre o único que é digno dela, o próprio Deus. Quem ama a Deus é verdadeiramente humilde. Não se orgulha vendo em si algumas boas qualidades. Sabe que tudo quanto possui é dom de Deus. De seu só tem o nada e o pecado. Por isso, conhecendo os dons concedidos por Deus, mais se humilha, sentindo-se indigno e tão favorecido por Deus. É por isso que a oração é o principal recurso de uma pessoa humilde, pois só reza verdadeiramente quem se humilha diante de Deus, e o Senhor atende à oração dos humildes. Salmo 101, versículo 18. É preciso seguir, portanto, o ensinamento de Jesus. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Se o homem se humilhar diante de Deus, tudo poderá ser vencido, até mesmo o seu espírito orgulhoso. Para refletir, na sua relação com Deus, você consegue reconhecer a sua posição de criatura e se submete à vontade do Pai? Ou muitas vezes deseja que Deus faça a sua vontade? Somente um coração humilde se sente realizado, porque, com os pés assentados no chão, sabe bem qual é a sua realidade. Você tem dificuldade de se aceitar, de aceitar sua condição e também a vontade de Deus para a sua vida? Afetos e resoluções. Santíssima Virgem Maria, escolhestes livremente se submeter a Deus em todas as coisas. Tu mesmo te chamaste a escrava do Senhor, porque nunca quisestes o lugar que não te pertence, mas te alegrastes com os dons concedidos por Deus. Ajuda-me a possuir um espírito humilde, despojado de mim mesmo e de minha vontade. Que meu único desejo seja imitar-vos e conquistar o olhar misericordioso de Jesus sobre minha pobre alma. Amém. Propósito: aceitar a própria condição sem se revoltar, sem murmurações, é um bom sinal de humildade. Como Nossa Senhora foi feliz, sabendo que era uma criatura que devia servir a Deus com todo o seu coração, sem grandes pretensões, mas somente com o coração posto na vontade de Deus. Hoje é um dia muito especial para pedir a Deus um espírito mais humilde, um despojamento de sua própria imagem e um coração que aceite melhor a vontade do Senhor. Veni Creator Spiritus. Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, o dom sem par.
a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Envia o vosso Espírito, e a tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela, ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia, ao vosso lado, possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.